Para o nosso novo vídeo, A Hora da Dúvida, nada mais do que o tema que estamos trabalhando agora. Ou seja, qual é a diferença, como é que eu faço a distinção entre objeto indireto, agente da passiva, ou ainda o conflito maior que acontece entre definir o que é a função de adjunto adnominal ou complemento nominal. Mas o que une todas essas estruturas de função sintática, seja o objeto indireto, o agente da passiva, o adjunto adnominal, o complemento nominal e em alguns momentos até mesmo o adjunto adverbial. Tudo isso se funde nesse termo, a preposição. Todos eles têm a presença dessa preposição, mas nem todos. Em alguns momentos, inclusive, o adjunto adnominal acaba nem mesmo tendo a presença dessa preposição. E é aí que essas imensas situações de dúvidas acabam por acontecer. A gente vai começar pela função mais evidenciada de distinção. A gente inicia por objeto indireto e agente da passiva. Como é que eu posso definir isso? Então, o que eu reservei aqui para gente, de uma maneira mais simplista possível, é que visualizemos da seguinte forma. Quando eu for fazer essa distinção de objeto indireto e agente da passiva, é importante que eu perceba que, em ambos os casos, eu terei ali, antes desse minuto, desse momento, desse fragmento de preposição, eu vou ter um verbo. Tá? E a diferença entre eles é ter um verbo de ação ou uma locução. Então, aqui no objeto indireto, o que eu tenho? A presença de verbos de ação, de verbos transitivo, que quem confia, confia em alguém, quem precisa, precisa de algo. Percebam que já são verbos que já pedem essa condição de preposição em sua estrutura. Eu vou chamar isso de verbo transitivos, que já são considerados aí indiretos, já precisam desse tropeço em seu caminho. Portanto, aquilo que complementa verbos de ação, tendo a presença das preposições, eu vou chamar de objeto indireto. Na sequência, o que eu tenho aqui? O momento do agente da passiva, ou seja, sou eu aí que estou fazendo esse pedido. Isso se a sentença estivesse na voz ativa. Estando aqui numa voz passiva, o que eu tenho aqui? Uma passiva em estrutura analítica, eu percebo o que? Não só um verbo, mas sim dois verbos. A presença da preposição ao lado de um verbo, eu chamaria de objeto indireto. Mas se eu tenho uma locução, ou seja, um verbo principal e um verbo auxiliar, logo eu já tenho aqui não mais um objeto indireto, e sim um agente da passiva. Então, a palavra de ordem aqui para objeto indireto e agente da passiva são verbos. No caso do objeto indireto, eu vou prestar atenção no meu verbo. No caso da agente da passiva, eu vou prestar atenção na minha locução. E agora o que mais confunde, e tentei colocar da maneira mais evidenciada possível para nós. Afinal, adjuntos, sejam adjuntos adverbiais, e essa distinção ao complemento nominal. Coloquei aqui, da maneira mais elucidativa que encontrei, a mesma estrutura de sentença, o mesmo termo nominal aí que antecede, o mesmo substantivo. É claro, existem inúmeras variações daquilo que estou exemplificando aqui, mas a ideia é que a gente perceba que uma única nuance, uma pequena mudança dessa preposição pode nos causar uma mudança também de função sintática, tá? Então, lembrando, o que nós temos aqui? Comprei os famosos queijos, e esses queijos, essa mesma estrutura, eu vou repetir em todas as sentenças. Mas percebam, se eu digo aqui, comprei os famosos queijos de Minas, o que eu tenho aqui é um adjunto adnominal, ou seja, eu estou especificando. E onde é que eu percebo essa especificação? Se eu parto para essa última sentença aqui, onde eu continuo com a minha estrutura de Minas, percebam se agora eu fizer: comprei os famosos queijos da região de Minas. Percebam que a primeira estrutura da região faz com que esses queijos comecem a ter
uma segmentação, uma característica, uma denominação diferenciada. Mas aqui, quando eu tenho de Minas, eu especifico ainda mais essa condição da região. O complemento nominal aqui acaba sendo aquele toque a mais. Porém, o adjunto adnominal serve para especificar isso. Percebam que isso também responde a uma das questões ocorridas em sala, quando muitos alegaram uma mesma sentença, segmentada ou não, ela pode apresentar complementos e adjuntos sequenciados? Esse é um exemplo muito simples que eu coloco aqui para vocês. Então, se eu coloco os queijos famosos aí, ou os famosos queijos da região, ótimo, eu já poderia colocar aqui um ponto final. Comprei os famosos queijos da região. Ótimo, teria aí simplesmente um complemento nominal. Ainda posso colocar mais informações especificando que tipo de complemento é esse. E aí eu teria uma sequência de comprei os famosos queijos da região de Minas, uma sequência de complemento seguido aí de adjunto especificando esse complemento. Ainda nessa sequência e estrutura de envolvendo a região e envolvendo preposições, percebam que se eu mudo simplesmente de queijos de Minas para queijos em Minas, eu já tenho uma referência à localidade e eu já tenho agora um adjunto adverbial de lugar. Percebam? Então, se eu ficar limitado apenas a perceber a simples nuance das preposições, em muitos momentos, isso pode me ajudar. Em tantos outros, como os debatemos ali aquela ideia de posse, novas estruturas ou posicionamento e reagrupamento em sentença, ao invés de ajudar, isso pode confundir. Então, é sempre importante observar aquela pequena tabela que trabalhamos em sala e, claro, o que é mais importante, eu acho que eu deixei bem claro aqui para vocês, estudar em cada uma das sequências de sentenças caso a caso, seja a preposição de, seja uma contração da, uma preposição para, preposição em, contra, por, não importa, ou a contração pelo, pela, não importa qual o tipo de preposição e contração. O mais importante aqui é avaliar caso a caso, sentença a sentença, qual é o meu termo antecedente, se se trata de um nome, se se trata de um próprio substantivo abstrato, como muitas vezes isso vai acontecer, ou no caso aqui um substantivo concreto, em alguns momentos um próprio advérbio, em outros um próprio adjetivo, ou distinguir todos esses nomes a um verbo para que eu tenha ali o agente da passiva ou eu tenha ali um objeto indireto. O mais importante de todos esses estudos é ficar atento sentença a sentença e aí sim ir agrupando e ordenando essas preposições. Certo, pessoal? Espero ter ajudado bastante nesse estudo. Até a próxima!